Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, toda a sua família, seu ministério, a sua história, grandiosamente em nome de Jesus. Que Deus venha incendiar a sua vida. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito ainda e deixa seu like, deixa seu gostei em nome do Senhor Jesus. E vamos aí para uma palavra que vai abençoar grandemente a sua vida. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, que diz assim, o título é O Fim da Lei e a Obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Olha, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho. Olha aí, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, versículo 7, ó, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? Então, é interessante, porque aqui está dizendo que os pais ali, eles têm que passar ali também para os filhos deles, as leis do Senhor, as coisas do Senhor, as coisas de Deus. O tema de hoje não deixe de discipular os seus filhos, ou seja, não deixa de treinar, não deixa de educar, de disciplinar à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras, à luz daquilo que Deus quer, da vontade de Deus. Amém? Então, os pais, eles devem ensinar os seus filhos sobre as coisas de Deus. E eu quero falar hoje sobre um homem da Bíblia que não fez isso, sobre um homem que ele, ao invés de ele educar, ensinar os filhos dele as leis do Senhor, as coisas de Deus, a Bíblia e tudo aquilo, a vontade de Deus, ao invés de ele apresentar aos filhos dele a vontade de Deus, ele não fez isso, e por não ter feito isso, algo ruim aconteceu. Ele pagou um alto preço por ter sido negligente quanto a ensinar as leis do Senhor para os filhos. Isso é algo importante. Colossenses fala que os pais, Colossenses e Efésios fala que os filhos têm que honrar os pais e tudo mais, mas os pais, eles têm que ensinar os filhos as leis do Senhor, tem que criar os filhos à luz da palavra de Deus, tem que ensinar os filhos as leis do Senhor, tem que pegar nos filhos e falar, isso. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 1. Abre lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 1. É muito interessante. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe.
Versículo 4, olha, presta atenção. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras no teu coração e guarda os meus mandamentos e vive. Olha aí. Então, a vida, quando nós decidimos guardar os mandamentos de Deus, ou seja, nós só iremos viver, nós só iremos progredir, avançar na vida se nós estivermos ali debaixo da vontade de Deus, das orientações do Senhor, se estivermos debaixo das leis de Deus, se estivermos guardando nos nossos corações as coisas de Deus. E como que alguém vai guardar as coisas de Deus se alguém não ensinar? Como que os filhos vão guardar as leis do Senhor se os pais não ensinar? Então os pais, eles devem ensinar. Não é a igreja que tem que ensinar os filhos a Bíblia, as coisas de Deus, as leis do Senhor. Não é a igreja. Quem tem que ensinar são os pais, dentro de casa. Ou seja, o culto no lar, o culto em casa, mãe, pai e filhos, não é uma opção. Ah não, eu tô afim de fazer um culto no lar. Não, tem que ser feito. É uma obrigação. Por que é uma obrigação? Porque é ali no culto do lar que os filhos, eles aprendem as leis do Senhor. Que o pai abre a Bíblia e ensina para os filhos as leis de Deus. Então os pais, você aí que é pai, que é mãe, que está assistindo, você tem que ensinar as leis. Você tem ensinado para os teus filhos as leis de Deus, as coisas de Deus? Um exemplo que diz que não pode jurar sim, sim ou não, não. O seu filho, ele jura na escola, ele jura para os amigos dele: não, eu juro que eu vou jogar videogame com você certa hora, tal hora. Não pode acontecer isso. A Bíblia fala que não pode sair da nossa boca a palavra torpe. Será que os filhos estão falando palavrão, falando coisas que não devem, contando piadas que não prestam? Será que isso está acontecendo? Se está acontecendo é porque os pais não têm ensinado as leis do Senhor. É dever dos pais ensinar as leis do Senhor. Porque o filho, ele vai... Tudo que os filhos, que as crianças veem, elas fazem a mesma coisa, elas fazem. Então, se o pai não corrige, faz só coisa errada ali, perto do filho, não pode fazer nem longe. Mas se faz ainda ali perto do filho, o filho vai aprender isso. É isso que vai aprender. Então, nós vemos aqui que Davi é um grande exemplo de uma pessoa que ele não decidiu corrigir os filhos dele. Ele não decidiu corrigir segundo a vontade de Deus os filhos dele. E olha o que aconteceu.